De Caracas, não sei se vocês já puderam saber o que é Caracas. Caracas é tipo, imagina um morro do Rio de Janeiro, muito mais alto, todo habitado, assim, todo completamente povoado. Tipo, é um negócio assustador. E a gente começou a subir, e eu pensei, cara, se acontecer qualquer coisa comigo, tipo, ferrou. Porque não tem como ninguém me achar, ninguém sabe onde eu tô, ferrou, só isso. Então, eu fui aí, com a cara, com a coragem, foi tudo certo, tudo bem. Me trataram com muito respeito, com muita atenção, assim, eles tinham muito cuidado comigo, não me policiaram em nada, então falaram, não, você pode conversar com quem você quiser. Então, lá em cima, no topo do mundo de Caracas, eu estava livre, entrei num centro de votação, vi como é que era, tudo normal, enfim, tranquilo. E voltei na garupa com eles e presenciei esse pequeno conflito. Esses pequenos conflitos, gente, eu juro que eu vou terminar, só vou falar mais isso. Porque, assim, a situação na Venezuela é... Aqui a foto lá em cima, no céu do mundo. Aqui. A situação na Venezuela é muito polarizada. Nessa foto do lado de cá, o que estava acontecendo? Esses motorizados, eles faziam tipo uma ronda para verificar a normalidade das eleições. Esse grupo, esse cara que está de azul, eles estavam tumultuando um centro eleitoral. Então, tipo, eles tinham parado os carros, umas picapes enormes, na frente do centro, que é proibido pela lei eleitoral. Não sei se dá para ver o carro, não, né? É proibido pela lei eleitoral, eles fizeram isso, e aí os motorizados desceram, e eles são chamados, e eles foram lá, como se fosse uma polícia da eleição. E eu fiquei muito tensa, porque eu falei, tipo, sei lá, entendeu? Isso aqui é muito polarizado, eu não sei o que vai acontecer. E não aconteceu absolutamente nada. Encerrando. Eles conversaram na puta diplomacia, os caras se retiraram, e aí eles pegaram, subiram na moto de novo e foram embora. E aí a gente voltou para o 23 de janeiro, onde estava tendo uma manifestação pró-Capriles. Eles chegaram lá, fizeram um buzinaço, o pessoal do Capriles bateu panela, foi aquele buzinaço, panelaço, subiu na moto e foram embora. Então, assim, é muito convulsionado, é muito polarizado, mas não é do jeito que as pessoas pintam. Então, também tem isso. Quando você vai fazer uma cobertura, é bom se informar bem do que acontece lá e sem preconceito. Tipo, não é, às vezes, não é tão perigoso, não é tão absurdo quanto pintam, quanto falam. Então, enfim, é isso, gente. Encerro. Obrigada, Vanessa, por dividir com a gente. Acho que a gente teve aqui um panorama de 3 trajetórias bem diferentes, né? De, enfim, mulheres que chegaram à cobertura internacional por caminhos diferentes. A Laura chegou pelo TCC, né? Com um ano de planejamento, tudo certinho. A Laís chegou numa viagem de férias. Numa viagem de férias, um elemento, né? A volta dos mexicanos chamou a atenção e disso você puxou um fio da cobertura internacional. E a Vanessa, uma conjuntura, né? Estava trabalhando num veículo, teve o golpe no Paraguai, você falou, não, vou cobrir. Então, bem interessante, assim, as 3 perspectivas, as 3 experiências. Obrigada por dividir com a gente. E vou abrir para perguntas da plateia. Eu não sei se você me ajuda com... Vamos fazer blocos de 3 ou 4 perguntas, pode ser? 3 ou 4 perguntas, volta? Já tem 2 ali. Ela levantou primeiro lá atrás, depois ele. Pode ser bloco? Ali, isso. Bom dia, meu nome é Lívia, eu sou estudante de 2º ano de jornalismo. Eu me identifiquei muito com o que a Vanessa falou sobre piadinhas sexistas, porque eu também trabalho num meio completamente machista, especialmente do agronegócio, e eu já fui obrigada a ouvir que até a vaca no agronegócio vale menos que o boi, então coisas desse tipo. A gente escuta muito isso, mas o que eu queria saber é que como nós, mulheres, podemos fazer valer nossa opinião. Que técnicas ou métodos que vocês utilizaram para dar credibilidade ao que vocês dizem diante de uma mídia, um mundo completamente machista e que tudo que a mulher fala é colocado como, sabe, irrelevante ou de certa forma não tem validade. Como
que a gente pode mostrar que o que a gente está falando é válido? É por meio das fontes, é por meio dos argumentos que a gente utiliza, dados concretos? Como que a gente pode mostrar que o que a gente está falando tem valor? Quais são as principais técnicas que vocês utilizaram para dar credibilidade aos textos e reportagens de vocês? Bom dia, meu nome é João Vitor, sou no primeiro ano de jornalismo. Eu queria perguntar para todas vocês sobre o atual quadro político brasileiro. Como vocês enxergam que as jornalistas deveriam cobrir? Porque, na minha humilde opinião, grande parte do que acontece é porque a presidenta é mulher. Se fosse um homem, talvez não fosse do jeito que está sendo. Então, eu queria saber como vocês acham que deveria ser a visão, que seria a visão como que as mulheres poderiam contribuir para que a cobertura seria da melhor forma possível. Não sei se mas é mais ou menos isso que eu queria perguntar. Oi, bom dia, meu nome é Letícia, eu sou estudante do segundo ano de jornalismo e eu tenho uma pergunta para a Laís. Você falou sobre jornalismo autêntico, que seria quando as fontes contribuem na maneira como você escreve, é isso, mais ou menos? Eu queria que você explicasse melhor isso e eu queria problematizar um pouco, porque até que ponto as fontes decidem a maneira como você escreve, entende? O papel do jornalista é se manter em, como é que eu posso dizer, em uma certa contradição, assim, você não pode também se entregar muito para um lado nem para o outro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que voltar agora, né, encerrar essa primeira sessão. Repito a ordem, pode ser, Laura? Você começa, não? Só... Já que você começa, uma pergunta. Você se sentiu em algum momento dessa cobertura no Saara Ocidental, em algum momento se sentiu em risco? Tem alguma história? Eu vou responder essa última, que é mais fácil. Sim, houve diversos momentos em que a gente se viu em risco. Acho que um pouco na linha do que você falou, Vanessa, sobre se ver num lugar sozinha e dependendo da confiança que você deposita nos teus interlocutores, nas pessoas que estão com você. Isso aconteceu diversas vezes. Mas teve uma situação em particular de realmente violência sexual, tentativa. Foi bem grave, eu demorei bastante para me recuperar disso. Foi em Argel, já no finalzinho da viagem, a gente estava voltando dos acampamentos de refugiados, e justamente naquela situação de logística, né? A gente chegou de madrugada na capital da Argélia, e contatos nossos mediaram uma comunicação com contatos em Argel para que receber. Essa é uma questão também. Vocês mencionaram coisa de viagem, né? As passagens principais daqui para lá, a gente conseguiu juntar dinheiro ao longo do todo ano de preparação e viajar, mas lá a gente estava dependendo muito da solidariedade das pessoas que receberam a gente cada uma dessas áreas, né? Em Argel era mais ou menos isso. A gente tinha que passar a madrugada lá para pegar o outro voo de volta para a Espanha. E aí a gente chegou no aeroporto de madrugada e um desses contatos estava lá esperando a gente para levar a gente até o lugar onde a gente ia dormir. Enfim, nesse trajeto do aeroporto até o hotel, teve um assédio contra mim e foi muito duro. E você está justamente nessa situação. Eu estou numa cidade que eu não conheço, à noite, eu não sei para onde estão me levando, eu estou no carro dessa pessoa. O que eu faço, né? Eu lembro de abrir a porta do carro no hotel, sair correndo, foi assim bem. Minha amiga estava junto, nós duas saímos correndo. Eu tentei avisar ela no carro, cutuquei, e sabe aquelas coisas que você realmente não sabe como agir na hora. E assim, volto a dizer, esse tipo de violência acho que ocorre aqui, ocorre em qualquer lugar, né? Acho que
por sermos mulheres, infelizmente, temos que estar preparadas para enfrentar isso. E eu não estava, de maneira alguma, preparada. Enfim. Então, aconteceu. E outras situações em que não aconteceu nada, mas poderia, com certeza. Acho que está funcionando assim. Sim. Ele foi publicado 2 anos depois, em 2011, pela Tinta Negra, que é uma editora do Rio. Inclusive, a Tinta Negra tem apostado muito em grandes reportagens por mulheres. A Adriana Carranca, que está aqui também, tem livros publicados por essa editora, então dá para fazer. Obrigada. E com relação às perguntas super difíceis, bem complicadas, eu acho que a minha resposta vai parecer evasiva, mas é o que eu consigo pensar agora. Assim, acho que dialoga um pouco com a primeira e com a segunda. Como as jornalistas deveriam cobrir, né, e como fazer valer a nossa opinião. Você se referia à sua opinião dentro do meio de comunicação para defender a tua pauta, ou na interlocução, por exemplo, com fontes? Tá. Eu acho que está numa universidade de jornalismo, acho que precisa valorizar isso, né? O bom jornalismo. Eu acho que quando você vai... acho que só isso não é suficiente, tá? Mas eu acho que quando você vai com fontes, com dados, acho que você tem muito mais poder, você está com a razão. Claro que nessas situações não é o que prevalece, mas eu acho que a gente precisa... Como em todas as outras circunstâncias, as mulheres são levadas obrigatoriamente a serem melhores justamente para transpor essas barreiras. E eu acho que no jornalismo não é diferente. Assim, eu acho que a primeira coisa é fazer bom jornalismo. E aí, dialogando com a segunda pergunta, eu acho que tem a ver com entender as relações que estão colocadas no mundo, que não servem só para você, mas servem quando você está cobrindo política, serve para quando você está cobrindo conflito. As mulheres, os personagens, as fontes, elas também estão nessa mesma estrutura e as relações de gênero incidem sobre essa estrutura. Então, no caso, por exemplo, da cobertura sobre política no Brasil, acho que isso é fundamental. Se você é uma jornalista que entende essa interface, né, que entende que a estrutura te afeta tanto como profissional quanto aquela mulher sobre a qual você está escrevendo, eu acho que reforço, assim, acho que a gente precisa começar a gerar empatia e se sensibilizar com as estruturas do machismo, não só para dentro da profissão, mas também com aquelas mulheres com as quais a gente se relaciona na nossa cobertura. Um pouco por aí, mas difícil. Obrigada, Laura. A primeira pergunta, nem sei como te responder, mas é na base da briga, porque eu já estou cansada de revistas aqui de São Paulo, revistas muito conhecidas por vocês, que você liga, vai nas reuniões de pauta e faz a sua sugestão, aí o editor fala, não, nada a ver. Aí, um mês depois, aquela matéria é publicada assinada por um homem. E muitas vezes a pessoa não fez aquilo por mal, o editor não fez aquilo de caso pensado, eu diria. É algo inconsciente dele, entendeu? Tipo, ele já está tão acostumado a falar assim, não, você não, deixa eu ver qual que é as pautas do seu colega. A dar mais credibilidade que... Então, assim, você ficar atenta a isso, né? Quando eu trabalho desse jeito, de vender reportagem, e se dá primeiro pela sugestão de pauta, sempre quando elas são rejeitadas, eu fico num radar vendo se esse tema vai voltar, quem vai assinar e como que ele foi publicado. Isso já aconteceu diversas vezes. Então, é um pouco de maturidade que você vai pegando e é isso, é você insistir, eu acho, é você... Não sei também se eu concordo diretamente com esse discurso que nós temos que ser muito melhores que os homens e muito mais preparadas. Eu não sei, eu acho que vem de uma insistência, de uma colocação e também de você entender, porque se você não sabe as agressões e opressões que você sofre, como que você vai se posicionar sobre ela, né? Então, talvez conhecendo melhor como que funcionam essas mazelas da segunda pergunta, eu acho o seguinte, eu moro aqui na Rua de Baixo, e eu não dormi essa noite.
e eu estava cobrindo o ato no Tuca. E foi super difícil voltar para minha casa, estou morrendo de sono, dormi muito pouco, porque foi muito difícil chegar em casa, e a hora que eu consegui chegar em casa, o prédio inteiro estava gritando, de uma vaca, de uma vagabunda. E qual que é a responsabilidade dos grandes meios, será, de plantar esses argumentos machistas e sexistas contra contra pautas políticas, sabe? O que tem a ver? O que quer dizer vaca, né? O que quer dizer vagabunda? E por que uma vagabunda não pode governar? Que tipo de argumento burro, né? Boçal é esse? Então, até onde o jornalismo brasileiro Eu vim no táxi, voltei escutando, o taxista estava escutando o ao vivo da CBN. Irresponsável, totalmente burro, sabe? Eu teria vergonha. Tanto o jornalista homem como a jornalista mulher que estavam fazendo a transmissão eram burros, sabe? Não eram só... Eu acho que assim, a gente tem que entender que o machismo, além de todos os direitos que ele viola, ele é burro. E as pessoas deveriam ter vergonha, sabe? De ser contra a Dilma. Então me fala aí, o que você tem a dizer da crise política, da crise econômica? Porque ela é uma vaca. Nossa, que inteligente que você é, parabéns. E da última pergunta, eu concordo com o que você falou, né, mas também será que não é um pouco de arrogância, assim, se colocar o jornalista como Deus, de quem vai interferir no meu texto, sabe? Tem muito jornalista achando que o grande problema das redações é que a nova geração confunde cedilha com 2 S's. Sim, é um problema, mas será que também não é um problema muito burguês diante de toda a formação que a gente tem para discutir, sabe? Então, o que eu digo do jornalismo autêntico é o seguinte: não é para todas as pautas, isso é óbvio, porque na maioria das outras pautas é embate. O jornalismo é um embate. E o jornalista se encontra no meio desse embate. Agora, quando você vai retratar uma cidade de 500 mil habitantes, todos de gerações históricas, indígenas, que será coberto por uma represa, é claro que eles têm o direito de escolher as palavras, é claro que eles têm o direito de escolher como eles querem ser retratados, porque, inclusive, eram para eles poderem fazer a sua própria comunicação, eram para eles poderem ter os seus próprios jornais, os seus próprios meios, e falar para aquela comunidade: eu sou assim, o problema que eu estou vivendo é esse. Tem tempo, só de eu contar uma... Eu demorei muito para entender isso também, mas eu entendi do segundo jeito. Tinha aquele projeto Rondon, que no começo as carreiras de humanas eram mandadas também, né, para o norte. E aí, então, foi mandada uma turma de relações públicas, de uma universidade pública, que eu não vou falar o nome, e eles tinham que fazer um questionário para descobrir qual que era o problema daquele vilarejo e como que as outras carreiras, né, medicina, odonto, engenharia, que também estavam lá, poderiam ajudar eles. Então, eles aplicaram esse questionário, só que no meio desse questionário, o prefeito chamou eles para almoçar com eles. Como eles tinham pouquíssimo tempo, eles não tiveram tempo de racionalizar sobre aquelas respostas. Então, o que mais era evidente naquela cidade é que tinha muito animal silvestre morto no meio da cidade, então a cidade cheirava mal. Então, eles fizeram uma pequena campanha de ensinar as pessoas como descartarem esses animais e também como separar o lixo. Então, fizeram vários tambores, cada um de uma cor, e deu essa pequena instrução para a população. Depois de um tempo, o projeto voltou e todos os latões tinham sumido, tinham sido roubados, né, segundo a mídia. Primeiro, que população é essa que rouba latão de lixo, né? Eles tinham sido roubados. Então, o discurso foi: isso que dá ajudar esse tipo de gente, o governo gastar dinheiro com esse tipo de projeto e tal. E aí, alguém falou: não, a gente tem aqueles questionários, vamos abrir, vamos ver o que estava escrito no questionário. O grande problema apontado pela população era: a gente não tem onde armazenar água e aqui falta água. Então,
olha que posição a nossa de colonizador, de ir lá e falar, não, o seu problema é coleta seletiva de lixo. Então, é assim, eu vou colocar esses tambores, eu estou fazendo o máximo, olha como eu sou bonzinho, estou colocando aqui, e é assim que você vai ter que agir. Quando o verdadeiro problema, segundo eles, era a água. Então, é só para entender mais ou menos o que deveria a ser o jornalismo autêntico. Não é para todo tipo de pauta, óbvio. Mas também acho que a nossa ética, a nossa humanidade ajuda a identificar quais são os tipos de pauta que ele deve ser empregado. Olha, gente, nas próximas perguntas mais fáceis, por favor. Lívia, tem más notícias. Tipo, não tem uma receita, assim, como fazer valer a sua opinião, como se impor. Eu discordo, permita-me discordar de você. Eu, enquanto mulher negra, enquanto mulher da periferia, você tem que ser melhor. Tipo, você tem que se informar, você tem que saber o que você está falando, porque vão sempre duvidar de você. Vão sempre duvidar de você, é isso. Eu estava lá, tentando falar com o Fernando Lugo, e, tipo, eu era de um veículo que estava dando total cobertura para o Paraguai e o cara estava simplesmente me ignorando. Será que se eu fosse homem, ele ia me ignorar dessa forma? Será que se eu fosse homem e eu batesse em determinadas portas, a resposta que eu teria era aquela? Será que se eu fosse homem, numa reunião de pauta, eu sugerisse uma coisa, o chefe ia me responder da forma que ele me respondeu ou responde? Não, a resposta é não, entendeu? Então, assim, quando essas perguntas chegarem, você tem que estar pronta para respondê-las. E se você não tiver, aquela ideia que eles estão tentando colocar em você, de que você é um rostinho bonito, ou de que você é um corpo, ou que você é isso ou aquilo, vai acabar... É péssimo isso. Mas vai acabar reforçando para eles esse mesmo estereótipo. Então, enfim, a gente está numa posição, hoje, aqui eu não tenho muita certeza, parece bem dividido, mas eu sei que já as universidades de jornalismo, a maioria já é de mulheres. Só que nas posições de comando não são mulheres. Então é isso, quando você vai numa reunião de pauta, quem está lá no comando é um homem. E existe também uma questão de sensibilidade do tipo, quando você propõe pautas mais feministas, com esse viés, com essa, enfim, com esse recorte extremamente feminista, tipo, claramente feminista, você sente um rechaço, você sente mas isso, talvez, ou deixa para 8 de março. Então, você vai ter que enfrentar, eu acho que é isso, tipo, é enfrentamento. Então, mulher não é dócil, não é fofa, não é, não tem que ser, se quiser ser também, enfim, ok. Mas é um enfrentamento mesmo, você está lá para defender o seu, você está defendendo a sua opinião, você está defendendo uma coisa que você acredita. Então, eu acredito que essa pauta é importante por isso, e eu vou defender essa pauta até o fim. E vou brigar, e vou responder, e vou, enfim... Eu não sei te dizer como, mas, enfim, esse é o caminho que eu fiz. Eu só sei lá, só sei por aí, não sei outro. Mas não existe uma receita, entendeu? Eu não posso chegar para você e falar, você vai fazer isso e vai dar certo. Você vai enfrentar seu chefe machista desse jeito e vai ser ok. Enfim, cada uma, acho que vai sentindo ali as suas necessidades, as suas possibilidades, mas é isso, tipo, é uma batalha mesmo, é uma briga. E é briga cotidiana, tipo, é cada pauta, cada matéria, cada texto, por aí vai. João Vitor. Olha, eu concordo com tudo que foi falado, eu só quero fazer uma observação que eu até estava refletindo bastante sobre ontem. Jornalista, e eu acho que casa um pouco com o que a Letícia falou, jornalista não é isso que a gente... quer pensar que entendeu? Quando a gente está na faculdade, é uma coisa super romântica, vou mudar o mundo, e vou ter poderes, não! Você é, na verdade, um porta-voz do seu chefe. Então, se você está trabalhando na redação daquela inominável revista, você vai fazer exatamente o que o seu abominável chefe mandar. E tem muita gente lá que não concorda. Então, tipo, como é que as mulheres deveriam tratar? Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão lá que não concordam com como a pauta é colocada, que não concordam com como o assunto é debatido, que não concordam com muita coisa, exceto, sei lá, X articulistas, X colunista, que tem aí, talvez, uma grande liberdade de expressão. A maioria de nós enfim, é operário.
Então, tipo, você tem uma pauta e você sai com aquela pauta e vai cobrir a pauta. E, tipo, se sua pauta é falar dos protestos, falar bem dos protestos na Paulista, você não vai entrevistar uma pessoa de vermelho falando que os caras são fascistas, ou sei lá, que outra coisa que você poderia falar. Não, você não vai fazer isso. Então, eu acho que também a gente tem que olhar um pouco com cuidado para esse sentido. Por outro lado, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande e uma falta de preparo muito grande. Porque, como foi colocado, você ficar numa opinião rasteira do tipo tem que renunciar, tem que cair, vaca, ou sei lá que coisa, esses cartazes que o pessoal fica filmando, e tipo, esses cartazes extremamente misóginos, e o pessoal fica filmando aquilo, e botando aquilo na rede. Isso só vai reforçando a ideia, entendeu? Então, tipo, eu acho que há uma responsabilidade gigante. O jornalista ele tem que estar extremamente vinculado com a ética, não importa o lado que você esteja, para quem seja seu patrão, você tem o direito de dizer, essa pauta eu não faço. Tipo, isso é um direito do jornalista, é uma prerrogativa do jornalista. Falar, olha, isso vai contra os meus princípios, isso eu não faço. Você pode sofrer retaliação por fazer isso. Mas, enfim, esse é o seu direito. E eu queria só entrar um pouquinho na pergunta da Letícia, dando um pitaco. Eu acho o seguinte, quando você tem uma pauta política, é exatamente o que você falou. Por favor, o deputado, o congressista, não vai falar quais são as palavras, porque ele é sua fonte. Ele não vai dizer quais são as palavras que você tem que usar, como é que você tem que falar. Pelo amor de Deus, não. Não mesmo. Agora, quando você vai numa comunidade, como ela colocou, indígena, enfim, quando você tem um personagem, tipo, seres que estão vivendo dificuldades e tal, você tem uma responsabilidade, que às vezes a gente não dimensiona. E o que eu já ouvi muito quando eu estava na faculdade, que é um grande problema da minha trajetória, quando eu estava na faculdade eu fiz um jornal comunitário, que era uma ideia de, tinha uma favela em Bauru, que era pequenininha, e a gente teve a ideia de fazer um jornal mural e tal, e pôr lá na comunidade. Bom, qual foi o problema disso? O problema disso é que as pessoas criaram uma expectativa, mas uma expectativa do tipo, o nosso problema se resolveram, agora a gente vai ter voz, a gente vai falar. E não acontecia isso. Tipo, era um jornal de mural, então tipo, era ouvir o que as pessoas estavam falando e botar na parede deles mesmos. Tipo, a gente não tinha recurso, não tinha perna, e nem era proposta chegar lá e fazer como uma ouvidoria, uma ponte, não era isso. Isso foi terrível para as duas partes. Para eles, que gerou uma expectativa frustrada, e para a gente, que nos frustrou por eles estarem frustrados e estarem cobrando uma coisa que tipo, a gente não tinha se proposto a fazer. Então é isso, tipo, as pessoas elas esperam, porque você tem voz. Então, se você tem voz e elas não, é exatamente isso, tipo, você passa a ser a voz delas. E se você é a voz delas, por que você não vai dizer com as palavras delas, com os sentimentos delas, com, sei lá, o olhar delas? E esse exemplo do cesto de lixo é a coisa mais maravilhosa, tipo, é perfeitamente isso. Você chega, eu só quero dar um exemplo muito rápido. Quando eu cheguei em La Paz, na Bolívia, e eu fui a turismo mesmo, um colega que estava com a gente, historiador, olhou para aquilo e falou, caramba, que favela imensa. Tipo, tudo isso aqui é uma favela. Eu falei, calma, não, isso aqui não é favela, não. Porque todas as casas são tipo de tijolo baiano, sabe aquele tijolo de barro? Então, aquela casa tipo vermelha. Todas as casas têm aquele, tipo, são vermelhas, assim, não tem isso que a gente coloca, reboco, tinta, pintura, é tudo daquela cor. Então, tudo é marrom. E aí ele olhou e falou, favela. Eu falei, não, acho que isso não é favela. Isso não é favela, tipo, é um estilo de casa deles. Eles não fazem pintura externa como a gente faz. Ficou aquela discussão. Depois a gente subiu para El Alto, que é onde estavam as casas supostamente de favela. As casas são perfeitamente acabadas, com tipo, um puta acabamento por fora, muito bem construídas. Eles não rebocam. Sei lá, não tem necessidade de fazer isso. Ou seja, o nosso olhar, eu poderia chegar lá enquanto jornalista e já escrever, nossa, uma puta favela, nananã. Mas não era uma favela. Tipo, tem estrutura, mas eles não rebocam a casa. Então, tipo, o nosso olhar, ele vem sempre muito carregado de coisas. Então, ouvir as fontes, considerá-las, é assim, o básico, sei lá, eu acho. A Laura pediu um pequeno à parte no começo da fala da Vanessa. Não,
muito bacanas as duas intervenções. Eu só acho bem interessante uma coisa que você mencionou, que é a mulher ocupando espaços de fala nos veículos de comunicação. Eu acho que tem uma discussão colocada aí que é urgente, que é a estrutura dos veículos e como as mulheres ocupam pouco espaço nessas estruturas. E aí, quando eu me referi a bom jornalismo, entre aspas, eu não estava dizendo que as únicas mulheres que acedem a essas posições fazem bom jornalismo. Não é isso, ao contrário. É mais como um ponto de partida necessário e imposto para que a gente comece a conversar dentro das redações. Para colocar um exemplo rápido, na época que eu trabalhava na revista, eu fiquei quase um mês apurando uma matéria de capa sobre violência de gênero, convivendo com aquelas pessoas, uma baita responsabilidade, porque eram histórias bastante dramáticas, e eu tentei ter muito cuidado com a coisa da linguagem, né? Eu acho que isso é fundamental, principalmente. Eu não gosto de usar o termo personagens, mas é isso, assim, eu acho que não é chatice, não é a chatice, não é o politicamente correto, é construção de civilidade, né? Eu acho que é bem importante essa responsabilidade com as pessoas que se abrem para você, né? E aí, no caso dessa matéria em particular, o texto estava feito, assinado, né? Eu falei, não, isso aqui é o trabalho, é isso mesmo, né? E o texto sai da tua mão e tem toda uma cadeia, isso varia de meio a meio, de veículo para veículo, mas tem toda uma cadeia de aprovação daquele material, desde a escolha da fotografia, até a cor da página, até a edição da capa, até que assim, você realmente perde o controle em algumas coisas. Apesar do texto não ter sido alterado, toda a diagramação da matéria, a escolha da foto de capa, enfim, era tudo aquilo toda aquela imagem que eu não queria passar. E doeu muito para mim no momento que eu vi o material pronto, porque você fala assim, essa cadeia ela é maior do que eu, né? Eu posso tomar todos os cuidados possíveis para fazer o melhor trabalho e levar e conseguir trazer essas questões de uma maneira responsável e construtiva, e o machismo está lá, né? Ele não deixa isso acontecer. É isso. Muito bem. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas? Tem perguntas? Tem várias. Aqui, a Silene, Matheus, a Liz, tem várias. Vamos lá. Acho que vamos fazer uma rodada grande agora e a gente encerra. Tá? Bom dia, professora Silene. Eu queria aproveitar a presença da Laís e da professora Esther para falar sobre o feminicídio. Laís, que cobriu o México, e você viu que, na verdade, o termo feminicídio nasceu, na verdade, foi inspirado nos crimes contra a mulher mexicana, principalmente em Juárez. E eu conversei já isso com a Esther e eu fiquei com muito receio do Brasil substituir femicídio, né, por feminicídio. E nós sabemos que a origem do termo feminicídio, baseado no próprio histórico do México, é o assassinato de mulheres, né, motivados por questões políticas, ideológicas, etc. E eu não sei se você fez essa ponte do que você viu lá no México com essa variação semântica que nós adotamos aqui, que assim, não é que uma mulher que é assassinada pelo seu parceiro, ou essa jovem que foi assassinada, né, pelo rapaz lá no UNB, que essa morte vale menos do que a da Dorothy Stang. Eu só acho que nós deixamos isso escapar. E aí nós vamos cair numa questão de estatística, né? E nós não nos importamos. Então, assim, é mais uma mulher assassinada, vítima de feminicídio. E não é feminicídio. E por que nós deixamos usar a palavra feminicídio? E aí nós, na verdade, então, as mulheres que morrem hoje no Brasil, nem precisamos sair daqui. As mulheres que morrem, principalmente na região norte e nordeste do país, elas vão entrar nesse dado estatístico. Então, eu queria saber se você cobriu essa transição para cá. Oi, meu nome é Érica, eu sou do terceiro ano de jornalismo. Agora estão ouvindo? Tá. Sou do terceiro ano de jornalismo, meu nome é Érica. E ao ouvir a experiência de vocês, eu não pude deixar de pensar que se eu falasse para os meus pais, olha, estou indo fazer uma cobertura, uma situação de conflito em outro país, a reação deles seria muito diferente se fosse o meu irmão falando a mesma coisa. Então, seria uma preocupação com a segurança muito grave, né?
Então eu queria saber de vocês se tem como a gente se manter segura sendo mulher, sem depender de um homem ou sem depender da sorte, e se vocês chegaram a desenvolver alguma técnica de segurança durante essas experiências que vocês tiveram. Meu nome é Matheus, eu sou do terceiro ano de jornalismo. Vocês falaram que para ir para um país estrangeiro fazer uma reportagem, vocês fazem um planejamento de onde vocês vão ficar, como vocês vão se locomover e etc. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para uma zona de conflito, você está jogando um pouco até com a sorte. Você pode quebrar a cara muito feio. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como administrar esses dois polos, tipo, de ter as coisas sob controle e, ao mesmo tempo, estar indo para um lugar que está sob conflito, tem conflito armado, etc. Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Amanda, eu sou do 4º ano de jornalismo. E eu, nesses 3 anos de jornalismo, por conta própria, resolvi sair e fazer as coberturas das manifestações. Eu já fiz do secundaristas, 2 anos de MPL, e ao longo desses anos, o que eu tenho na minha cabeça eu ainda não sei separar a militância do meu trabalho jornalístico. Eu faço meus corres, eu tento divulgar. É muito difícil fazer isso sozinha. Na maioria das vezes eu pego minha câmera e eu vou sozinha atrás das manifestações. Não é uma situação fácil. Já sofri muito machismo por parte dos policiais e por parte dos fotojornalistas. Eles são pessoas extremamente machistas. Eu sempre estou sozinha e eu não conto com esse tipo de pessoa do meu lado. E eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem para separar isso, a militância do jornalismo? Bom dia, meu nome é Marcela, sou do terceiro ano de Relações Públicas. E, assim, eu queria dar os parabéns para vocês, o trabalho de vocês, pelo que vocês falaram, foi incrível mesmo. Mas eu tenho mais uma curiosidade mesmo a respeito da Laura, que ela foi viajar, tudo, fez... Claro, vocês também foram, mas é porque, assim, quando eu tinha 12 anos, eu fui para o Egito com meu pai e com a minha mãe. E, lógico, eles deram várias dicas também de como a gente devia se portar, as roupas que eu e minha mãe a gente devia vestir, alguns lugares que a gente tinha que se cobrir. A gente seguiu tudo à risca, né? Diferente da Vanessa, a gente seguiu à risca. Só que teve um porém. Eu era criança, então não sei se eu entendi direito. Mas várias vezes, quando eu saía na rua com meus pais, o cara chegava para o meu pai e falava assim, qualquer cara no Egito lá chegava e falava assim, por quantos camelos você vende a sua filha ou a sua esposa? 30 camelos, tá bom? Aí, tipo, quando eu escutei isso, eu falei, camelo? Mas não cabe no meu quintal, eu moro em apartamento. Tipo, o que ele está falando? E, assim, então, a minha pergunta para você, assim, você falou assim,